Se você acompanha aqui o canal ou é cotista aí do fundo imobiliário VGHF11 e acompanha aí o fundo, você sabe que o VGHF11 levou um calote financeiro. Saiu o último relatório gerencial aí do fundo. Como que está a situação aí desses calotes financeiros, dessas inadimplências? Será que ainda é motivo para você se preocupar? No vídeo de hoje uma análise atualizada do VGHF11. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do VGHF11 e se essa notícia aí de calotes financeiros no fundo assusta você, qual que é a sua opinião? E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do VGHF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 8,87, caiu bastante aí a cotação deste FII. Nos últimos 12 meses, o seu dividend yield é de 13,18%, um bom dividend yield. Ele está com desconto aí para você de 1%. O seu P sobre VP está em 0,99, o que é um ponto bem positivo aí quando a gente fala de FIIs de papel. Liquidez média diária de 13,3 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E a sua cota nos últimos 12 meses teve uma valorização de 5,6%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que em 2021, quando ele foi criado, a sua cotação estava lá na casa de R$ 6,10 aproximadamente, e ela veio crescendo aqui ao longo do tempo, que é um ponto aí bem positivo aí para o fundo imobiliário. Tanto que se você tivesse investido R$ 1.000 neste FII, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.446,98 no VGHF11. Ele é um fundo imobiliário cuja gestora é a Valora, muitos gostam dessa gestora, outros torcem o nariz. Ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo. O seu número de cotistas supera 405 mil. Seu valor justo seria R$ 9,01. Seu último rendimento é de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. O seu dividend yield atual é de 13,18%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 17,02%. E aqui a gente consegue ver que ele entregou uma rentabilidade mais elevada em 2021, em dezembro daquele ano, 1,56% de rentabilidade. A partir daí, a rentabilidade deste FII foi diminuindo e ele entregou aí no mês de julho uma rentabilidade de 1,01%. Mesmo assim, é uma rentabilidade bem elevada. E os seus dividendos, eles acompanharam essa rentabilidade, sendo que lá em dezembro de 2021, ele entregou aí para os seus cotistas 18 centavos em dividendos. E agora seu último rendimento foi de 9 centavos por cota. E esse valor foi pago agora no dia 7 de agosto de 2024. E já fazem 4 meses consecutivos que o FII ele vem repetindo aí esse valor em dividendos para os seus cotistas. Comparando aqui a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, mesmo que o fundo ele não tem 5 anos, ele supera aqui a rentabilidade do IFIX. O IFIX que é o índice oficial dos FIIs, 44,7% do fundo contra 29,2% do IFIX. O FII ele tem 1,67% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais de 24 milhões de reais. E aqui a gente consegue ver a evolução do seu patrimônio líquido ao longo de 5 anos, como foi aumentando aqui ao longo do tempo. Porém, a gente nota que a partir de dezembro de 2023, o seu patrimônio ele vem diminuindo aqui levemente ao longo do tempo, até agora metade de 2024. Mas isso não chega a ser, por enquanto, motivo de preocupação. E você investe aí no VGHF11, mas eu tenho certeza que você vai querer se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu trago conteúdo com muito valor, com muito carinho,
para te ajudar a conquistar seus objetivos financeiros com os investimentos em FIIs, então não perca tempo. Então, de acordo com seus indicadores, o fundo imobiliário ele vem apresentando aí resultados bem positivos e ainda está barato. Então vamos analisar o relatório gerencial aí do fundo para saber como que está essa situação da inadimplência. O FII ele não é um fundo tão antigo assim, ele foi criado em 26 de fevereiro de 2021. Ele é gerido aí pela Valora e administrado pelo Banco Daycoval. Bom, o fundo imobiliário ele encerrou aqui o mês de julho de 2024 com a totalidade de 144 ativos diferentes aí na sua carteira, num total investido de 1,5 bilhão de reais. Ainda ao final do mês, o fundo ele possuía um total de 70,2 milhões de reais em operações de venda e recompra futura de CRIs, que são as compromissadas reversas, ao custo médio do CDI, mais 0,75% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumentos de caixa. Então aqui o fundo ele comenta que ele gerou dividendos de 9 centavos por cota para os seus cotistas, equivalente a uma rentabilidade líquida de 11,4% ao ano. Isso sobre o valor da cota patrimonial no final de junho de 2024. O gestor ele comenta que ao longo do mês houve uma variação negativa do seu patrimônio líquido ao redor de 5 centavos por cota, derivada de marcação a mercado negativa da carteira de FIIs do fundo. Em relação às suas movimentações aí na sua carteira, o fundo imobiliário no final de julho, ele adquiriu 42 milhões em ativos e vendeu 29,7 milhões, uma compra líquida de 12,3 milhões. Ele ainda comenta que ao final dessas movimentações financeiras, a carteira de valor aí do fundo, que é a estratégia para adquirir valor, que ele tem duas estratégias, a estratégia de valor e a estratégia de renda. A estratégia de valor, ela passou a representar 33,8% do total de ativos-alvo do fundo, e a carteira renda 66,2% do total de ativos-alvo do fundo. Ou seja, a estratégia de valor diminuiu em relação ao fechamento do mês anterior, e a estratégia de renda foi o contrário, ela aumentou em relação ao fechamento do mês anterior. E aqui ele comenta a situação dos calotes financeiros na carteira de crédito. Os CRIs Celina, que representam 1,8% dos ativos do fundo, e isso é muito importante, esse valor aqui de 1,8%, por isso da importância da diversificação ali dentro da carteira de ativos de um fundo imobiliário. Não ter altas concentrações para que quando acontecer aí um evento como esse de calotes financeiros, o fundo ele não seja muito prejudicado. Continuam inadimplentes desde o mês de junho, ou seja, já faz 2 meses que esses CRIs eles estão dando calotes aí no fundo imobiliário. Esses CRIs representam uma dívida corporativa da operação brasileira da rede de hotéis Celina e conta com o aval de algumas das operações da marca em outros países. As negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento, ou seja, o fundo ele está em negociação ali para ver essa situação aí de inadimplência. Já o segundo calote financeiro foi do CRI Guaicurus, que representa 0,7% dos ativos do fundo que ficou inadimplente no mês passado. Então a gente está falando aqui também de uma pequena exposição aí do fundo imobiliário que levou o calote financeiro, 0,7%. Devido ao fato de todas as garantias já estarem registradas e a rápida ação da gestora para a solução do devido caso, ainda ao final do mês de julho, o fundo recebeu, ainda de forma indireta, a propriedade de ambos os terrenos que estavam em garantia, solucionando a questão no lugar de um eventual processo de execução de garantias. Então, nesse caso, as garantias foram a solução.
O fundo passa a deter, dessa forma, participação em 2 terrenos na cidade de São Paulo com um valor estimado de venda de 137% do valor da dívida. A gestão já iniciou o processo de venda dos mesmos, buscando a proteção do patrimônio dos cotistas e eventuais ganhos adicionais ao fundo. Então o fundo imobiliário ele recebeu esses terrenos como garantia e já está colocando à venda para adquirir capital, para isso não abalar aí o patrimônio líquido do fundo e também os seus cotistas. E esse fundo imobiliário ele tem aqui uma carteira de ativos bem diversificada, sendo que a maior exposição dele em relação ao seu patrimônio líquido não ultrapassa 3,26%, que é exatamente o CRI-VEGRI mezanino, que é um CRI aí da própria gestora do fundo imobiliário, que foi aquela ancoragem que foi feita aí no primeiro semestre de 2024, que muitos investidores não gostaram. A partir daí, a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI vai diminuindo aqui, 2,9, 2,7, 2,6, 2,5, 2,4 e assim por diante. Então isso dilui o risco aí na carteira de investimentos do FII, caso aconteçam calotes financeiros como ele está levando atualmente. Ele também tem FDICs aí na sua carteira e ele também tem FIIs, sendo que a maior concentração aí dos FIIs não ultrapassa 3,82%. E é justamente o VEGRI 11, é um fundo imobiliário da própria gestora do segmento de escritório. E a partir daí, vai diminuindo aqui a exposição, 2,9, 2,5, 2,2 e assim por diante. Então, com relação aos seus investimentos, a gente percebe que os CRIs, eles representam a maior parte, maior concentração aí na carteira, 60,4% de CRIs, os FIIs 34,3%, SPE 3,9%, FDICs 1,1% e ações 0,3% do patrimônio líquido da carteira e desse FII. Ou seja, um fundo imobiliário híbrido hedge fund, que ele não investe apenas em CRIs, ele tem vários ativos aí na sua carteira, que podem ser tanto SPS, FDICs, ações, cotas de outros FIIs. É um fundo imobiliário um pouco mais complexo e por ser dessa categoria, hedge fund, ele oferece uma rentabilidade, um retorno um pouco maior aí para os seus cotistas. E os seus indexadores em relação aos CRIs, a gente vê que quase 40% estão indexados ao CDI. E o CDI, ele tem uma rentabilidade muito próxima com a taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic começar a subir aí novamente na economia, ela deu uma estagnada e ficou aí em 10,5% pela segunda vez consecutiva. E se isso acontecer, esse fundo imobiliário de papel, que tem a maior concentração em CRIs indexados ao CDI, a grande maioria indexada ao CDI, ele aproveitaria essa onda aí da elevação da taxa Selic com uma rentabilidade maior aí para os seus cotistas e, consequentemente, dividendos mais elevados também. E ele também tem 3 variações aí do IPCA. Então a gente vê que 33,8% aí da carteira pertence à estratégia de valor e 66,2% à estratégia de renda. No mês de julho, o fundo imobiliário ele gerou receitas de 16,1 milhões de reais, despesas foram de 2,1 milhões de reais e ele apresentou um resultado de 14 milhões de reais. E ele distribuiu para os seus cotistas 14,8 milhões de reais em dividendos, gerando pagamento de 9 centavos por cota. Então a gente percebe aqui que ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar. Aqui no mês anterior aconteceu a mesma coisa. Ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar. O ideal é que seja o contrário, é que o fundo ele distribua menos do que ele consegue arrecadar, ou pelo menos que sejam valores iguais. E atualmente no fechamento de julho, ele tem um resultado acumulado de R$1 por cota, o equivalente a 1,7 milhão de reais. Então a gente vê que esse saldo acumulado ele está diminuindo, passou aqui de 2,8,
2,4, 1,7. Provavelmente aqui no próximo vai chegar ali perto de 1,4, 1,3, esse saldo acumulado. Então, se o fundo ele não conseguir aí gerar um resultado maior, receitas maiores e resultados maiores, provavelmente os dividendos eles vão cair. Agora, se a taxa Selic ela se elevar aí novamente, se o IPCA se elevar aí novamente na economia, então o fundo ele pode apresentar resultados mais gordinhos aí para os seus cotistas. E aqui são os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe, com suas garantias, seus vencimentos, bem explicadinho aqui para você. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Então essas são as atualizações aí do VGHF11 em relação aos seus calotes financeiros. Sobre um calote financeiro, ele já acionou suas garantias e já vai vender aí esse terreno para obter capital e não prejudicar aí o fundo imobiliário. Sobre o outro calote financeiro, estão ainda em fase de negociação. Vamos esperar aí pelos próximos capítulos para ver aí como que vai ficar a situação desse outro CRI, que é o CRI Selinas, essa rede de hotel. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o HGLG11 e o GARI11. Qual o melhor fundo imobiliário de tijolo para você investir? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.